Bom dia. Nós vamos, na aula de hoje, fazer uma pequena mudança na nossa trajetória do curso, porque até então, quando a gente investigava os diferentes autores, a gente sempre procurava enfatizar a questão microeconômica, né? Vários autores, desde a virada do século XIX para a virada do século XX, procuravam sempre investigar questões microeconômicas, como custos, como demanda, como oferta, como sistema de preços. E aí a questão agora muda um pouco quando a gente começa a analisar a economia sob o prisma da economia keynesiana. John Maynard Keynes era um matemático inglês que ele se graduou em matemática, e aí só que ele tinha muitos interesses pela economia, e aí vendo a quebra da Bolsa de Nova York em 29 e as consequências disso na década de 30, ele começou a se preocupar muito com questões econômicas e acabou escrevendo o seu livro clássico, Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, em 1936. E quando ele começou a investigar a economia, ele tinha sido aluno de Pigou e de Marshall, professores da Universidade de Cambridge, que eram economistas muito proeminentes e tinham trabalhado, estruturado toda a teoria neoclássica. Ele, como um seguidor da escola marshalliana, ele começou a investigar uma série de questões da escola clássica e achar uma série de noções um tanto quanto inadequadas na escola clássica. Então, a ideia basicamente é que o Keynes tentou esboçar uma nova teoria, que era baseado na escola clássica, fazendo alguns ajustes e tentou mudar bastante a trajetória da estrutura metodológica neoclássica. Então, ele obviamente usou muitos dos conceitos da escola marginalista e da escola neoclássica, mas a preocupação básica do Keynes era o seguinte: se a escola clássica pensava que aqui nós tínhamos a trajetória da economia com o produto da economia, o produto potencial Y barra T, crescendo em função do estoque de capital e do estoque de trabalho, essa reta aqui, portanto, é o produto potencial da economia. Só que aí, o que acontece? O que é que de fato ocorre na economia? É o YT, que é o produto real da economia. Às vezes o produto real da economia está acima do potencial, às vezes está abaixo do potencial. Então, esses ciclos econômicos que a economia clássica procurava tentar minimizar e achava que eram coisas momentâneas, com a grande recessão trazida pela quebra da Bolsa de Nova York, o que Keynes procurou escrever no seu clássico de 36 foi basicamente o seguinte: como é que esses desvios podem ser cada vez maiores e, eventualmente, a gente nunca mais, quando tem um grande desvio desse, ao invés de a gente voltar em direção do produto potencial, é possível cair completamente, nunca mais voltar para o produto potencial? Será que esse potencial da economia não pode ser completamente destruído? Estoque de capital e estoque de trabalho serem devastados pela recessão e a economia cair numa grande depressão e nunca mais voltar para essa trajetória? Então, o livro do Keynes tenta abordar isso, né? E ele tenta abordar isso de que forma? Basicamente pensando no seguinte: eu vou sair de uma ênfase na microeconomia e eu vou dar uma ênfase completamente diferente, que vai ser a ênfase na macroeconomia. Eu não estou mais preocupado com os aspectos microeconômicos de como o consumidor se comporta, de como a empresa se comporta, de como os custos se comportam, de como os preços se comportam. Eu vou ter uma preocupação muito maior com o agregado da economia, que é o quê? Vou agregar todos os preços da economia, vou agregar todo o emprego da economia,
analisando a taxa de emprego, eu vou agregar toda a produção de todas as empresas da economia, querendo investigar a trajetória do produto nacional, então, e não da produção individual de cada empresa. Então, com essa ênfase no macro ao invés de micro, houve uma preocupação muito maior pelo lado da demanda. Então, não estou muito preocupado com os custos da economia, nem com a tecnologia que as empresas usam para produzir. O Keynes passou a se preocupar com o lado da demanda, ou seja, passou a se preocupar com a renda que as pessoas têm e a forma como as pessoas vão consumir e se as pessoas têm acesso ao emprego. Então, ao tentar focar em renda, produto e emprego, ele olhou tudo de forma agregada e pelo lado da demanda. E aí, o que ele concluiu foi que há uma estrutura econômica que é inerentemente instável. Ou seja, ele concluiu que os ciclos econômicos aqui, eles vão sempre ocorrer e esses ciclos econômicos vão ocorrer por causa das alterações repentinas na demanda por investimento. Ou seja, as empresas olham o cenário econômico, acham que haverá uma grande demanda, elas produzem demais. Ao produzir demais, elas não necessariamente conseguem vender tudo o que produziram, formam estoques em suas fábricas, e aí, para se desfazer de seus estoques, elas interrompem o processo de produção, passam a produzir muito menos, e aí vendem todos esses estoques e a economia começa a entrar em recessão. No momento em que há muito desemprego, há muita recessão e que os preços começam a baixar muito, em um momento as empresas começam a achar que é necessário investir mais, porque já não tem mais estoques, aí começam a contratar mais, investir mais e produzir mais, e aí a economia volta a crescer. Então, existe esse ciclo econômico, crescimento demasiado, depois de queda demasiada em torno do produto potencial da economia. A ideia básica é que o Keynes achava que esse ciclo econômico ocorria em função de uma deficiência na demanda agregada, e essa deficiência na demanda agregada ocorria por alterações na demanda pelo investimento. Uma coisa que Keynes analisou, mas que os economistas depois de Keynes enfatizaram muito mais, foram as possibilidades de rigidez em salários e preços, que poderia ser causado pela existência de sindicatos, de leis de salários mínimos, de legislação de contratos coletivos de trabalho e por inúmeras regulamentações no mercado de trabalho. Então, isso gera uma certa rigidez salarial, e essa rigidez salarial faz com que, em momentos de recessão, os custos das empresas com capital e trabalho precisam ser reduzidos. Como é que a empresa vai reduzir custo com capital? Devolve máquinas e equipamentos, contrata menos insumos, compra e aluga menos insumos. Como é que ela reduz custos com trabalho? Ela pode ou manter todos os trabalhadores empregados e diminuir o salário de todos eles, ou ela pode manter o salário e reduzir a quantidade de trabalhadores. Então, o que Keynes pensava é que muitas regulamentações no mercado de trabalho façam com que seja ilegal reduzir o salário dos trabalhadores. Então, como as empresas não podem reduzir os salários, acaba reduzindo a quantidade de trabalhadores, gerando demissões. Custos de Meny é um conceito que economistas keynesianos e neo-keynesianos trabalharam depois para explicar por que essa rigidez no setor de preços ocorre. Então, Keynes trabalhou com a seguinte possibilidade. Eu tenho aqui uma estrutura de oferta agregada, onde, quando eu tenho pleno emprego, a curva de oferta agregada vai ser vertical, e quando eu tenho desemprego, a curva de oferta agregada vai ser horizontal. Então, a oferta agregada tem essa seção intermediária, que não é nem horizontal, nem vertical, que é quando eu tenho alguma quantidade de desemprego próximo de uma taxa natural de desemprego. Muito desemprego significa oferta agregada horizontal, nenhum desemprego significa oferta agregada
vertical, certo? Bem, a questão era, como então combater o ciclo econômico? Então Keynes começou a pensar, como há instabilidades que fazem parte, que causam o ciclo econômico, existe um papel estabilizador que deve ser desempenhado pelo governo. Então, a ideia é, para o Keynes, o governo deveria atuar de forma a combater essas instabilidades que são naturais na economia, e ele chamou essas políticas fiscais e monetárias para combater essas instabilidades de políticas econômicas anticíclicas. A ideia é, nós temos aqui um ciclo econômico, quando o ciclo econômico está em alta, o governo deve praticar uma política para fazer com que a economia desacelere. Quando o ciclo econômico se torna um ciclo de recessão, o governo deve praticar políticas econômicas para que a economia acelere. Então, a ideia é o governo o tempo todo praticando políticas contrárias ao que o ciclo econômico está demonstrando. Por isso que tem esse nome, políticas anticíclicas. E aí, como Keynes trabalhava pelo lado da demanda, então ele pensou o seguinte, o que é a demanda efetiva da economia? Ele dividiu. A demanda efetiva da economia é dividida entre o consumo das famílias, C, demanda por investimento, que a gente poderia pensar como consumo das empresas, né? As empresas demandam investimento, então vão querer ir nos mercados financeiros, pegar dinheiro emprestado para investir. E o governo também tem um consumo, que é o consumo do governo, que também é chamado de gastos do governo G. Então, a gente poderia dizer que a demanda total da economia é dada pelo consumo. C, que é o consumo das famílias, I, o consumo das empresas, e G, o consumo do governo. Ou seja, consumo, investimento e gasto do governo, a gente chama, seria uma forma diferente de chamar o consumo total de tudo aquilo que vai ser demandado. Se a economia está em equilíbrio, então a demanda efetiva tem que ser igual ao produto da economia Y. Então, E igual a Y significa que a economia está em equilíbrio, certo? Uma forma mais radical de não termos seção intermediária, né, entre pleno emprego e desemprego, que a gente tem uma seção intermediária. Uma forma mais radical de ver só os dois extremos é a gente tem um trecho keynesiano, que é completamente horizontal, e tem um trecho neoclássico, o trecho clássico de pleno emprego, que é completamente vertical. Ou seja, a gente poderia ver a oferta agregada de forma a retirar a seção intermediária, tendo só o trecho keynesiano e o trecho clássico, certo? Então, como a função keynesiana ela tem três componentes, consumo, investimento e gastos do governo, para que a demanda efetiva se iguale ao produto, a gente tem que analisar cada um dos três componentes. O primeiro componente, que é a função consumo, ou seja, aquilo que as famílias consomem, a gente pode dividir entre uma parte do consumo que não depende da renda, que é o A, que a gente chama de consumo autônomo, e uma parte do consumo que depende da renda, que a gente chama de B, que multiplica Y menos T. Y é o produto da economia, ou renda da economia. É por isso que o B vai dizer dessa parte da renda qual é a quantidade que vai ser consumida e uma outra parte da renda não vai ser consumida, vai ser poupada. Claro que só vai ser poupado aquilo que sobrar da renda depois que os impostos forem pagos. Então, T são impostos, então eu tenho a renda da família menos T, que é aquilo que a família paga de impostos, o que sobrar, que é o que a gente chama de renda disponível, uma parcela vai ser usada para consumo, B que multiplica Y menos T, é aquilo que vai ser usado para consumo, e a outra parcela, 1 menos BY menos T, é o que vai ser usado para a poupança. Certo? Então, o que é que B me diz? B é uma elasticidade. E essa elasticidade B me diz o seguinte: uma parcela da renda vai ser usada para consumo e outra parcela para poupança. Então, se B for 0,8, o que é que eu estou dizendo?
que 80% da renda disponível vai ser devotada a consumo e 20% para a poupança. Se for 0,9, 90% da renda disponível para consumo, 10% para a poupança. Então, B é chamado de propensão marginal a consumir. E o B, a gente vai ver daqui a pouco, tem uma função muito importante no modelo keynesiano. O segundo componente, só para deixar claro aqui, o primeiro componente, que é a renda. Portanto, quando a gente demonstra C igual a mais B, que multiplica Y menos T, a gente tem isso aqui. Quando a função consumo, com relação à renda, quando a renda é zero, o que a gente tem? Aqui a gente tem A, né? O A vai tocar aqui no eixo vertical, ou seja, quando a renda é zero, mesmo assim a pessoa consome. Quando é que a renda é zero? As pessoas que não têm renda, né? As pessoas, quando nós nascemos, somos bebês, somos crianças, adolescentes, a gente não tem renda. E a gente vive de quê? Mesmo assim a gente consome. Nosso consumo é em função das transferências. Transferências de pais, ou de familiares, ou transferências privadas, ou então transferência do governo, né? Pessoas que não têm renda recebem transferências do governo e consomem baseado nessa transferência, já que não têm renda. E o que acontece quando as pessoas têm renda? O consumo delas aumenta, né? Aumenta de acordo com o aumento da renda. Quanto maior for a renda, mais o consumo vai aumentar. E aqui, essa variação da renda, o que acontece quando a minha renda aumenta em R$ 1.000? Eu devo esperar um aumento do consumo em X reais. Esse X reais vai ser dado por quê? Por B, né? O B, então, é o coeficiente angular dessa curva, que vai dizer o seguinte: se eu aumento minha renda em R$ 1.000, o meu consumo aumenta em X reais, certo? Muito bem. Esse é o primeiro componente da demanda agregada, que é o consumo, e o consumo ele é crescente com relação à renda. Quando a renda é zero, o consumo é A. Está descrito aqui nessa equação, certo? Muito bem. O segundo componente é a função investimento. Eu falei que o investimento seria o quê? Seria visto como o consumo das empresas. Como é que as empresas vão investir? O investimento tem dois componentes. Um componente que não depende da taxa de juros, que eu estou chamando de C minúsculo, e um componente que depende da taxa de juros, que eu estou chamando D vezes R. R é a taxa de juros real. Quando eu multiplico por D, D é o componente que faz com que o investimento caia quando a taxa de juros sobe. Esse sinal de menos aqui já está me mostrando o quê? Que a relação entre taxa de juros e investimento é negativa. Ou seja, quando o investimento sobe, isso ocorre porque a taxa de juros caiu. Quando a taxa de juros sobe, isso significa que o investimento é que vai cair, né? Então, essa relação é inversa entre taxa de juros e investimento. Mais uma vez, assim como o B, eu estou dizendo que o D é um número entre 0 e 1. O que é que esse D, sendo próximo de 1, significa? Significa que o impacto de um aumento da taxa de juros na queda do investimento vai ser muito grande. Se o D é próximo de 0, a taxa de juros pode aumentar muito, o investimento vai cair pouco, né? Então, dependendo de onde D for mais próximo de 1 do que de 0, então o investimento vai responder a um aumento da taxa de juros de forma mais forte. Se for próximo de 0, vai responder a um aumento da taxa de juros de forma mais fraca, né? Então, com isso, a gente tem a função investimento, que ela é negativamente inclinada com relação à taxa de juros, ou seja, eu tenho aqui uma determinada taxa de juros, I1, I minúsculo 1, né? Que deveria ser R, mas está aqui I, não tem problema. E aqui eu tenho o investimento, I maiúsculo 1. O que acontece se a taxa de juros cair para um patamar menor? Significa que o investimento vai aumentar. O que acontece se a taxa de juros subir no patamar maior? O investimento vai cair. Então, essa função investimento ela é negativamente inclinada com relação à taxa de juros. E, por último, eu tenho os gastos do governo. A gente considera os gastos do governo uma variável exógena. Certo? Por que, que a gente considera uma variável exógena? Porque o Keynes achava que era importante desvincular os gastos do governo da receita do governo. Aliás, o Keynes considera que o grande erro dos governos diferentes
quando houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29, foi vincular os gastos do governo à arrecadação. O que é T? T é arrecadação. Se a arrecadação do governo depende do consumo das famílias, aliás, depende da renda das famílias, né? Quando a renda sobe, o que é que vai acontecer? As famílias vão consumir mais. Se as famílias consomem mais e têm uma renda maior, a arrecadação do governo vai aumentar. O que foi que aconteceu na Grande Depressão? A renda caiu, o consumo das famílias caiu, muitas pessoas foram desempregadas, o consumo caiu ainda mais, porque a renda caiu a zero. E aí, a arrecadação caiu. E o Keynes considera que o grande erro dos governos foi, quando eles viram a arrecadação caindo, os governos na época tinham uma política de orçamento equilibrado. E aí, o que acontece quando o orçamento é equilibrado? O orçamento equilibrado significa T maior ou igual a G. Então, se o orçamento é equilibrado e a arrecadação está caindo, os gastos do governo também vão cair. Se isso ocorrer, então o G vai ser uma variável endógena, né? A quantidade de gasto do governo vai ser determinado pela renda da economia e G seria uma variável endógena. O que Keynes considera? G tem que ser uma variável exógena, ou seja, G não pode depender de arrecadação. O governo tem que gastar de forma a tentar tirar o país da recessão, então ele pode ter o direito de gastar mais do que sua arrecadação. Então, Keynes era contrário a que, em momentos de recessão, os gastos do governo fossem limitados pela arrecadação. Então, por isso que ele considera que G deve ser uma variável exógena, G não deve depender das outras equações do modelo, né? Deve ser uma coisa escolhida pelo governo exogenamente. Então, a ideia básica é que, no modelo keynesiano, o equilíbrio do mercado de bens vai ser aquilo que a gente vai chamar de curva IS. Ou seja, eu tenho uma igualdade entre demanda efetiva e produto da economia, E é igual a Y. Quando eu tenho essa igualdade, o que é que eu vou ter? Tendo essa igualdade, a gente vai então, aqui onde era E, eu ponho Y, e o Y vai ser igual a C mais I mais G. Se eu abrir um pouco mais essa equação, onde tinha C, eu ponho A mais B que multiplica Y menos T. Onde tinha I, eu ponho C menos D que multiplica R. O G continua, porque é a variável exógena. Com isso, eu vou tentar pegar onde tiver Y, pôr do lado esquerdo, tudo que não for Y, eu vou deixar do lado direito. Quando isso ocorre, a gente tem essa equação aqui. Y é igual a 1 sobre 1 menos B, e isso vai multiplicar A mais C mais G, menos B sobre 1 sobre B, que multiplica T, que é a arrecadação do governo, menos D de dados sobre 1 menos B, que multiplica R. Então, essa é a equação de equilíbrio do modelo keynesiano, e essa equação descreve o equilíbrio do mercado de bens e serviços. O que seria o equilíbrio do mercado de bens e serviços? Seria a chamada curva IS, onde eu tenho uma curva que demonstra, em cada ponto dessa curva, o mercado de bens e serviços, a demanda por bens e serviços está rigorosamente igual à oferta de bens e serviços. Certo? Eu tenho, junto com o mercado da curva IS, eu tenho o mercado monetário, ou seja, o outro lado da economia. Se um lado da economia é o lado real, que é chamado o equilíbrio no mercado de bens e serviços, eu tenho o lado monetário da economia. E o lado monetário é descrito pela curva LM. O que é a curva LM? Da mesma forma que a curva IS mostra um equilíbrio entre oferta de bens e serviços e demanda por bens e serviços, a curva LM mostra um equilíbrio entre o mercado monetário e a oferta de moeda e a demanda por moeda. Então, a ideia básica é, qual é a oferta de moeda? O governo, através do Banco Central, oferta uma moeda, M, e
As pessoas demandam moeda para fazer transações. Como as pessoas demandam moeda? Elas demandam moeda em função de suas rendas, Y. Quanto maior a renda, maior a demanda por moeda. E elas também demandam moeda em função da taxa de juros R. Quanto maior a taxa de juros, menos elas vão demandar moeda. Por quê? Basicamente porque se a taxa de juros é muito alta, as pessoas vão querer alocar uma parcela maior de suas rendas em ativos que rendem juros. E moeda não rende juros. Então, a ideia básica é o quê? A oferta de moeda tem que ser igual à demanda, L que multiplica R menos Y, como a relação entre demanda por moeda e renda é positiva, então aqui eu ponho o sinal de positivo. Primeiro, se as pessoas não tiverem renda, elas vão demandar moeda? Vão, porque elas vão ter um consumo autônomo, né? Então as pessoas vão consumir, mesmo não tendo renda, que é que esse azinho aqui me diz, né? Me diz que mesmo pessoas que não têm renda consomem. Então, para consumir, mesmo não tendo renda, elas vão demandar moeda. É o que esse Ezinho está me dizendo. É a demanda de moeda, mesmo quando as pessoas não têm renda, mesmo quando a taxa de juros é zero. Mesmo assim, as pessoas vão demandar moeda. E quando a renda existe, as pessoas começam a trabalhar, começam a ter a renda, então elas vão aumentar sua demanda por moeda em função do aumento de suas rendas. O F é uma elasticidade que vai dizer exatamente isso. Quando a minha renda aumentar R$ 1.000, quanto eu vou demandar mais de moeda? O F é que vai me dizer isso. Quanto a mais eu vou demandar de moeda. E a relação entre taxa de juros e demanda por moeda é negativo. Por quê? Basicamente é o seguinte, eu tenho uma renda, estou demandando moeda e de repente a taxa de juros sobe. O que é que eu faço? Eu passo a demandar menos moeda porque eu vou alocar uma parcela maior da minha renda em ativos que rendem juros. Moeda não rende juros. Toda vez que a taxa de juros subir, eu aloco menos a minha renda em moeda e mais a minha renda em títulos ou ativos que rendem juros, certo? Então, o F tende a ser um número entre 0 e 1. O F vai me dizer quanto da minha renda que eu vou alocar na forma de moeda. E o G também tende a ser um número entre 0 e 1. O G está me dizendo quando a taxa de juros sobe, quanto eu vou reduzir minha demanda por moeda. Né? Então, quando eu igualo a oferta de moeda M à demanda por moeda L, eu tenho uma igualdade no mercado monetário, tem um equilíbrio no mercado monetário, e a moeda possui uma elasticidade com relação à renda, que é o F, e uma elasticidade com relação à taxa de juros, que é G. Então, eu obtenho o equilíbrio no mercado monetário quando toda a demanda por moeda se iguala à oferta de moeda, que vai ocorrer o quê? Vai ser nesse ponto aqui. Haverá uma taxa de juros que vai me dar o equilíbrio no mercado monetário, ou seja, iguala M, que é a oferta de moeda que o governo oferta para a sociedade. Essa oferta de moeda, ela é o quê? Ela é exógena, né? O governo escolhe uma determinada quantidade de moeda e, pá, oferta aquela quantidade de moeda. Essa quantidade da moeda que o governo oferta, o governo faz isso sem olhar, sem depender da taxa de juros. Já a demanda por moeda depende da taxa de juros, né? As pessoas olham para a taxa de juros e vão demandar mais ou menos moeda. O que acontece se a taxa de juros subir? Se a taxa de juros for nesse patamar aqui, as pessoas vão demandar menos moeda. E se o governo estiver ofertando essa mesma quantidade de moeda, eu vou ter um desequilíbrio no mercado monetário. O governo estará ofertando essa quantidade de moeda Q1, mas se a taxa de juros for maior do que I1, eu terei uma demanda por moeda que vai ser menor do que Q1. O contrário vai ocorrer se a taxa de juros for menor do que I1. O que acontece se a taxa de juros for menor do que I1? As pessoas vão demandar muito mais moeda. As pessoas vão demandar uma quantidade de moeda maior do que Q1. Entretanto, se o governo continuar com a mesma oferta de moeda, a oferta de moeda vai ser só Q1. Então, vai haver um desequilíbrio entre demanda e oferta de moeda. O que é que vai equilibrar a demanda com a oferta de moeda vai ser esse ponto. Esse ponto onde a curva L corta a reta M. Esse ponto a gente tem um equilíbrio no mercado monetário. Então, essa taxa de juros é a taxa de juros que equilibra o mercado monetário. A oferta de moeda igual à demanda por moeda. Certo? Muito bem. Se a gente quiser resolver
a equação keynesiana, o que a gente tem? A gente tem que, no mercado monetário, a gente tem M é igual a E mais FY menos GR. Né? Então, se eu pegar o Y, puser para a esquerda, tudo que não foi Y, eu deixar do lado direito, a gente tem essa equação 8, que é Y é igual a menos 1 sobre F, que multiplica R, mais G sobre F, que multiplica R, mais 1 sobre F, que multiplica M. Certo? Muito bem. Se eu puser o R do lado esquerdo no lugar do Y, eu tenho o quê? R vai ser igual a E sobre G mais F sobre G, que multiplica Y, menos 1 sobre G, que multiplica M. Esse resultado acima é exatamente esse R, que aqui no gráfico está como I, né? É o momento, a taxa de juros que equilibra demanda por moeda com oferta de moeda. É esse R aqui. Certo? Então, esse resultado acima descreve a curva LM. Se a gente quiser o equilíbrio simultâneo entre curva LM e curva IS, a gente tem que igualar essa equação 8 com essa equação 6, certo? Igualando a equação 8, na verdade, igualando a equação 7 com a 6, a 8 está numa forma melhor, né? Igualando a equação 8 com a equação 6, a gente onde antes tinha R, onde é que tinha R na equação 6? Aqui, né? Então, onde tem R aqui na equação 6, eu ponho essa expressão aqui, E sobre G mais F sobre G que multiplica Y, menos 1 sobre G que multiplica M. Então, pondo na equação 6, onde tem R, pondo essa equação aqui, a gente fica com isso aqui, né? Opa! Com a equação 9. E a equação 9 vai me dizer o quê? A equação 9 vai me dizer o seguinte: eu quero saber do meu consumo, ou da minha renda, uma parcela é o consumo, outra parcela é o investimento. Então, eu estou igualando a demanda agregada ao produto da economia, que é a renda. Aqui é a demanda agregada, consumo mais investimento, e aqui é a renda da economia. Aqui é só o consumo, aqui é o consumo mais o investimento. Né? O que é que essa reta de 45 graus está me mostrando? É a chamada cruz keynesiana. Eu corto isso com a demanda agregada. Então, o que é que eu tenho? O que eu tenho é que, quando eu somo consumo e investimento, aqui é uma economia sem governo. Né? Não tem o G. Eu estou pegando os dois componentes do consumo e investimento. Se eu tiver qualquer quantidade abaixo desse ponto aqui, ou seja, à esquerda de Y1, significa o quê? Significa que a demanda agregada vai ser maior do que a renda da economia. Se eu tiver qualquer momento onde eu estou aqui, acima de Y1, o produto da economia vai ser maior do que a demanda agregada. Então, esse ponto aqui, onde a reta de 45 graus corta essa reta AE, é exatamente o momento onde a economia está em equilíbrio. Porque somando o consumo com o investimento, a gente tem igual à demanda agregada, certo? Como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso achando esse ponto de equilíbrio aqui, Y. Como é que eu acho o Y? Eu acho o Y se eu consigo descobrir como essas duas equações se igualam. Y é igual a tudo isso aqui. E aí eu tenho os casos particulares, que é o quê? Os casos particulares me mostram o que é que acontece se eu trabalhar com a hipótese de que o D é igual a zero. O que é que o D está me dizendo? Se o D for igual a zero, significa o quê? Zero multiplicado por R é zero. O investimento vai depender só desse C minúsculo. O que é o C minúsculo? Propensão a investir. Né? Não é propensão marginal a investir. Propensão a investir é D.
Mas, desculpe, C não é propensão a investir. C é investimento autônomo. Ou seja, C é o investimento que não depende da taxa de juros. As empresas vão investir a quantidade C, não importa qual seja a taxa de juros. Se a taxa de juros for zero, as empresas vão investir a quantidade C. Se a taxa de juros for alguma coisa maior do que zero, então as empresas vão investir C menos uma determinada quantidade. Então, C é a quantidade máxima de investimento que as empresas terão, que ocorrerá quando a taxa de juros for zero. Ou quando o D for zero, né? O que acontece se o D for zero? Se o D for zero, não importa a taxa de juros, as empresas vão investir C, quantidade máxima de investimento, que é o investimento que não depende da taxa de juros. Então, no caso específico dessa equação, caso D seja zero, então a gente vai zerar o quê? Isso aqui, que D multiplica com F vai ser zero, G corta com G, vai ficar 1 sobre 1 menos B, que multiplica isso aqui. Né? 1 sobre 1 menos B, que multiplica isso aqui. D, que é zero, multiplica por zero. Como ele está no numerador, zero tudo. D, que é zero, também no numerador de novo, zero tudo. Então, tudo que multiplica M é zerado, tudo aqui em cima é zerado, então a única equação que fica é 1 sobre 1 menos B, que multiplica A mais C mais G menos BT. Está aqui. O que resta, quando Z for igual a zero, é essa equação aqui. O que é que essa equação está me dizendo? Se eu praticar política monetária, que é aumentar ou diminuir M, caso D seja zero, a política monetária é irrelevante, inócua, não adianta nada. A única coisa que adianta, que vai afetar a economia, caso o D seja igual a zero, é a política fiscal. O que é a política fiscal? Aumentar gastos do governo ou aumentar tributos. Quando eu digo aumentar, pode ser aumentar ou diminuir, né? Política fiscal é aumentar ou diminuir gastos do governo, aumentar ou diminuir tributos vai afetar o equilíbrio da economia. Mas aumentar ou diminuir oferta de moeda não vai afetar o equilíbrio da economia, caso D seja igual a zero. É importante enfatizar esse aspecto. D precisa ser igual a zero para a política monetária ser ineficiente. Se D for algum número diferente de zero, a política monetária pode ter uma relevância para equilibrar o produto. Apenas se D for igual a zero é que a política monetária é completamente ineficiente. Keynes chamou isso de armadilha da liquidez. Ou seja, ele pensou o seguinte: D vai ser igual a zero, ou muito próximo de zero, quando a taxa de juros estiver tão baixa, mas tão baixa, mas tão baixa, que as empresas não vão dar a menor importância para a taxa de juros. Todo mundo vai querer reter moeda no bolso. Ele chamou isso de armadilha da liquidez, ou seja, todo mundo quer ficar com o máximo de moeda, não vai pôr nada no banco, ninguém vai emprestar nada no banco. Quando D é igual a zero, a gente tem uma curva IS completamente, que vai cortar a curva LM na parte onde a curva LM é completamente horizontal. Isso significa que a política fiscal é extremamente eficiente, a política monetária é completamente inócua. Certo? Esse foi o resultado dessa equação, caso D igual a zero. Só que, caso G seja igual a zero, o que é que vai acontecer? Caso G seja igual a zero, vai acontecer algo diferente, né? Se eu ponho zero aqui, zero no numerador, zera toda a equação. Então, tudo isso vai ser zero. Se eu ponho zero aqui, zero que multiplica 1 menos B vai ser zero. Eu vou ter DE dividido por DF. Corta D com D, vai ficar E sobre F. Se eu tiver G igual a zero, zero que multiplica 1 menos B vai ser zero. Vai ficar D dividido por DF, corta D com D, vai ficar 1 sobre F, que multiplica M. Então, quando o G é zero, a equação de equilíbrio da economia vai ser y é igual a E sobre F mais 1 sobre F, que multiplica M. Vamos tentar voltar para descobrir o que é G. O que é G?
G é a elasticidade que multiplica a taxa de juros. Só que essa elasticidade multiplica a taxa de juros com relação à demanda por moeda. O que é que isso significa? Se a taxa de juros subir, as pessoas vão demandar menos moeda e vão demandar mais títulos. Vão pegar sua renda e investir em títulos, tentar se livrar da moeda o mais rápido possível, se a taxa de juros subir. Se a taxa de juros cair, as pessoas vão fazer o contrário, né? Sinal de menos está dizendo que as pessoas vão demandar mais moeda e demandar menos títulos. Vão tirar seus ativos dos títulos e ficar com mais moeda. É o chamado armadilha da liquidez, né? As pessoas abandonam os títulos, tiram o dinheiro do banco e querem reter a maior quantidade possível de moeda, se o T tende a zero. Só que aqui o que eu estou dizendo? A hipótese aqui é se o G tende a zero. O que acontece se o G tende a zero? Se o G tende a zero, isso significa que não importa qual seja a taxa de juros. Se o G for igual a zero, zero multiplicado por qualquer taxa de juros vai ser zero. Então, essa equação aqui vai ficar só em função de M igual a E mais F vezes Y. Se o G for igual a zero, então as consequências é o quê? O tamanho da taxa de juros vai ser irrelevante para a escolha das pessoas em reter moeda ou reter títulos. Então, se G for igual a zero, essa equação se modifica de forma que o equilíbrio da economia seja dependente de E, de F e de M. E o que é política monetária? É exatamente aumentar ou diminuir M. Se G for igual a zero, o que acontece se o governo aumentar ou diminuir os gastos, aumentar ou diminuir os tributos? Nada. Né? A política fiscal, que é aumento ou queda de gastos, aumento ou queda de tributos, vai ser completamente inócua caso G seja igual a zero. Qual é a única política que vai influenciar o equilíbrio da economia caso G seja igual a zero? Política monetária. Certo? Então, apenas a política monetária é que vai influenciar o equilíbrio da economia quando G for igual a zero. Então, nesse caso, é a política monetária que é eficiente e a política fiscal é completamente ineficiente. Então, quando G é igual a zero, a curva IS corta a curva LM na parcela vertical da curva LM, que é quando a política fiscal é completamente ineficiente e a política monetária é totalmente eficiente. Certo? A ideia básica é que a gente tem essas diferenças. A política recomendada será política fiscal caso D seja igual a zero, e a política recomendada seria a política monetária caso G seja igual a zero. Ok? Bem, é isso por hoje. A gente termina por aqui. E aí, na próxima aula, a gente continua trabalhando essas questões das consequências de política fiscal e monetária. Ok? É isso. Tenham todos um bom dia, uma boa semana.